Seja muito bem-vindo ao canal da Quantum 3D. Eu sou Pedro Caleiro, sou pintor de estátuas colecionáveis há 3 anos e hoje eu vim passar algumas dicas e técnicas de pintura em resina transparente para vocês. Quem é hobbyista, pintor e gosta de produzir peças em impressão 3D sabe que trazer um resultado único com resinas translúcidas não é algo exatamente fácil. A Quantum tem algumas linhas de resina translúcidas que pode trazer alguns efeitos bem bacanas, desde a Alchemist, que já traz resinas translúcidas pigmentadas, para que você não tenha o trabalho de pintar, mas hoje eu vim justamente conversar com vocês sobre a pintura em resinas Spark. Eu tenho aqui comigo esse Raziel da Tanuki Figures, que eu pintei recentemente, e ele tem esse efeito translúcido que traz um charme muito interessante para a peça como um todo. Ele também tem um Vortex aqui embaixo que foi pintado com resina translúcida, mas eu queria discutir com vocês alguns pontos importantes, porque todo mundo sabe, no meio da pintura, que trazer diferentes texturas, diferentes materiais, muitas vezes é o que acaba dando algo muito único para a sua pintura. Eu poderia, claro, pintar essa peça se eu quisesse com tinta acrílica e ela ter um efeito opaco e não translúcido, mas a verdade é que trabalhar com resina transparente muitas vezes faz um efeito muito charmoso e um resultado final muito elegante para a sua peça. Mas vamos discutir alguns desses pontos importantes. E por que eu gosto exatamente de pegar a resina translúcida do zero e pintar ela ao invés de pegar uma resina pigmentada? É claro que para alguns casos, por exemplo, elementos de fogo ou de água, a resina Alchemist já me bastaria e já seria o suficiente. Eu ainda voltaria um pouco com algumas tintas translúcidas para fazer alguns efeitos, mas para casos específicos, até por exemplo no caso do Raziel, que tinha uma cor muito única e um pigmento muito específico, eu preferi pintar do zero com a resina translúcida. Mas partindo diretamente para as dicas, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes na hora de imprimir e pintar essas peças translúcidas. Agora sim, estamos aqui na bancada de pintura, mas antes de começar pintando qualquer coisa, vale ressaltar alguns pontos bem importantes para todo mundo aqui, ligados à impressão de resina transparente. Um detalhe muitíssimo importante durante a impressão de qualquer efeito translúcido é que você imprima este efeito sólido. Eu já ouvi de alguns hobbyistas, inclusive, que a resina transparente precisa ser oca para que ela tenha um efeito transparente bem feito, mas é justamente o contrário. A passagem de luz de um lado ao outro só vai acontecer se o material for sólido. É claro que você vai acabar gastando bem mais resina, precisa colocar mais suporte para dar estrutura à peça e para que ela não se mexa durante a impressão, mas a verdade é que não tem muita escapatória, você precisa imprimir ela sólida caso queira um resultado bem feito, transparente. Vocês podem ver também que essas peças, especialmente maiores como essa daqui que eu estou segurando, acabam ficando com um aspecto um pouco amarelado, ela não é exatamente cristalina. Mas não vamos sofrer por isso, não é? Eu trouxe aqui um pequeno comparativo de uma peça não pintada e uma pintada para vocês conferirem. Eu trouxe aqui um comparativo para vocês verem de uma peça pintada e uma não pintada, exatamente o mesmo elemento, o mesmo objeto, o qual eu pintei e o outro o qual eu deixei cru, e mostrando para vocês como é que a peça sai da minha impressora. Como vocês podem ver, um dos outros pontos muitíssimo importantes na hora de imprimir a resina transparente é que durante a impressão de qualquer resina transparente ela pode acabar sofrendo essas pequenas deformações na estrutura do objeto. Por isso, eu sempre recomendo que você deixe os suportes localizados em áreas mais simples e mais fáceis de lixar do que às vezes colocar em áreas de encaixe que são difíceis de serem lixadas ou até áreas que têm muita textura. Mas como é que eu consegui esse resultado translúcido e sem aquele aspecto amarelado da resina? Um dos meus grandes segredos, se é que eu posso considerar esse um segredo, é utilizar um verniz brilho misturado com pigmento violeta. No caso, tudo que foi necessário para a pintura dessa peça foi misturar um pouco de verniz brilho com esse verniz vitral violeta. Se você quiser, você pode utilizar diretamente o verniz vitral, mas eu gosto muito mesmo de utilizar um verniz automotivo, que traz muito mais segurança para a minha peça, e eu também acho bem mais tranquilo de manipular esse tipo de verniz e tinta automotiva dentro do aerógrafo. No caso, essa mistura que está aqui dentro do copinho foi feita entre um verniz brilho automotivo e um verniz vitral violeta.
Eu utilizei o verniz vitral violeta como o meu pigmento do verniz e o verniz que eu utilizei foi um verniz automotivo de lata, que é daqueles que você precisa catalisar os ingredientes para que você prepare o verniz e aplique ele com um aerógrafo. É também importante ressaltar que esse tipo de peça translúcida muitas vezes também, por causa dessa deformação, exige uma lixa um pouco mais cuidadosa. Ela é mais abrupta porque, como vocês podem ver, acaba deformando a estrutura do objeto. Aqui na área de encaixe eu vou ter que lixar bastante até que ele fique bem quadradinho de novo. E no restante da peça em si, eu vou ter que fazer uma bela lixa para que a peça fique lisinha e esteja adequada para a pintura. Eu tenho aqui comigo alguns efeitos de uma estátua do Goku que eu vou pintar, também modelo da Tanuki Figures, e eu quero que vocês acompanhem comigo o processo de acabamento e de pintura dele até a gente montar a estátua e tirar aquelas fotos bem bonitonas. Bom, pessoal, estamos de volta na bancada, dessa vez agora com luva, já com a mão preparada para pintura. Já deixei separado aqui comigo também a tinta que nós vamos usar para pintar. É um raio de efeito translúcido azulado. Eu já falo já qual tinta que a gente vai utilizar para esse caso aqui. Mas primeiro vamos a um ponto bem importante da peça, que é o acabamento em efeitos translúcidos. Como eu já disse anteriormente, a peça precisa ser feita com impressão sólida, tá? É o que vai trazer o melhor resultado para efeitos translúcidos e não tem muita escapatória. Bom, como vocês podem ver, as resinas translúcidas têm pontos positivos e negativos na hora de fazer um acabamento nelas. Um dos pontos positivos é que, por ser uma peça translúcida, vai receber muito verniz, tintas translúcidas, então acaba escondendo muitas vezes defeitos que numa resina opaca apareceriam muito mais. Agora, o ponto negativo da preparação desse tipo de peça é justamente porque resinas translúcidas sofrem muita deformação durante o processo de impressão, tá? Não se assustem, é comum esse tipo de deformação acontecer. Nós vamos voltar agora com um acabamento bem dado para que esse tipo de defeito não esteja mais aparecendo na peça, mas a própria característica de ser translúcida faz com que a cura da resina translúcida seja mais delicada e por isso muitas vezes ela acaba tendo essas deformações um pouco mais graves aqui. Mas vamos lá, vamos partir para a lixa desse tipo de peça. Eu tenho aqui comigo uma lixa seca, você poderia muito bem estar utilizando uma lixa da água, só que aí o tipo de material, a preparação e o ambiente que você vai lixar tem que ser diferente. A lixa seca não tem muito segredo, eu tenho aqui comigo uma lixa 320, não sei se dá para ver o código ali em cima. Vamos partir agora para a lixa. Nós vamos começar nos lugares onde a gente vai mais identificar defeitos na sua peça. E pessoal, eu tô fazendo aqui na bancada mais por uma demonstração mesmo, tá? É melhor que você procure um ambiente mais ventilado. Se você quiser, pode fazer em um ambiente externo para que tenha ventilação, ou comprar também aqueles exaustores de bancada que ficam embaixo aqui da peça. Você vai lixando e o exaustor vai puxando a poeira para dentro. Vai ser provavelmente a melhor solução para quem não tiver um ambiente tão ventilado, para que não fique voando poeira na sua cara, para que você não fique respirando essa poeira que, obviamente, pode fazer muito mal para a sua saúde. Bom, falando um pouquinho mais sobre as lixas, caso você esteja tendo muita dificuldade na hora de lixar uma peça, quer que fique mais lisinho e mais rápido, você pode sim usar uma lixa de gramatura menor, mas o importante é você voltar depois com uma lixa de gramatura maior, então uma lixa 600, por exemplo, você lixou com uma lixa 200 para tentar tirar aquela superfície mais danificada, aquelas marcas mais fortes ali do objeto, da impressão, e depois você vai voltar com uma lixa 600, que tem uma gramatura maior e vai arranhar menos, ela vai polir mais a superfície e vai, obviamente, te ajudar a retirar essa textura de arranhão que lixas de gramatura menor podem deixar, tá? Vamos continuar aqui o acabamento da peça, não tem muito segredo. Vamos lixando com cuidado. O importante da lixa não é força e sim movimento, tá? Isso é uma coisa fundamental. Você não precisa aplicar muita força, até porque poderia correr o risco aqui da peça quebrar, tá? Então tome cuidado. Como vocês podem ver, ó, a bancada está muito suja, vai sobrando muita poeira. Então esse não é um tipo de superfície muito adequado para você fazer a sua pintura. Eu vou limpar aqui depois, vou aspirar, vou passar um pincelzinho para tirar essa superfície toda empoeirada e também vou trocar minhas luvas na hora de pintar, tá? Então tomem esse cuidado. Se puderem fazer em áreas externas ou em áreas mais ventiladas, se puder colocar um exaustor de bancada, melhor ainda. Bom, pessoal, as peças estão agora assim devidamente lixadas. Olha, eu não lixei demais também, não quis
também ficar forçando muito a lixa. Como eu disse, a resina transparente não precisa de uma lixa tão perfeccionista, porque com vários efeitos de luz, sombra, a própria tinta translúcida e também os vernizes brilhantes que a gente vai passar depois vão acabar deixando bem mais discreto, tá? Então pode ficar tranquilo, não tem problema. Eu fiz uma lixa aqui, como vocês podem ver, bem basiquinha, e agora a gente vai partir para a pintura. A pintura de efeitos translúcidos em si pode ser feita de algumas maneiras. E as duas principais tintas que eu recomendaria que você usasse seria a tinta Candy. Ela é uma tinta automotiva, ela tem essa característica translúcida, então ela não preenche nada, ela não cobre nada, ela tonaliza aquilo que você está pintando, só que ela é uma tinta bem mais concentrada do que a outra tinta que eu recomendaria, que é o verniz vitral. O verniz vitral é um tipo de verniz normalmente que você pode encontrar tanto translúcido quanto colorido e, bom, ele tem uma textura muito mais espessa do que a tinta Candy. Essa é uma das principais diferenças entre as duas. O verniz vitral vem um pouco mais grosso, um pouco mais espesso, não é a característica mais adequada para aerógrafo e por isso muitas vezes você vai precisar colocar isso em um frasco ou em algum recipiente e misturar com algum tipo de solvente. Pode tanto ser, por exemplo, aqui no caso estou usando o verniz vitral da Acrylex, poderia estar utilizando também o solvente da Acrylex. É sempre recomendável que você utilize solventes das marcas de tinta que você estiver utilizando, tá? Ou, se você preferir, você pode também utilizar um thinner, um solvente automotivo chamado Thinner 454. Eu acredito que vai ser o melhor para esse caso. E para ambos os casos, você vai poder utilizar algum tipo de solvente. No caso aqui, eu imagino que o solvente automotivo vai ser o melhor. O que eu tenho para dizer sobre a solução em si é que vai muito do gosto da pessoa. Quanto mais solvente você colocar, mais translúcida a tinta vai ficar. Só que por causa disso também, você vai ter uma tinta muito mais líquida e uma tinta mais delicada de se trabalhar no aerógrafo. No caso aqui do Goku, nós vamos utilizar essa tinta Candy, tá? Se eu tivesse o verniz vitral, provavelmente eu usaria o verniz vitral e misturaria com algum tipo de solvente, mas nesse caso aqui eu não tenho muita escapatória porque eu não tenho o verniz vitral aqui comigo. Um ponto muito importante a ser ressaltado sobre a tinta Candy. Existem tintas Candy que já vêm misturadas com algum tipo de verniz, então você pode simplesmente aplicar e deixar a peça secar e pronto, acabou. Essa tinta Candy, a qual eu vou utilizar, ela não tem verniz misturado na sua composição, então ela é uma tinta que demora muito para secar e se eu encostar em cima dos efeitos translúcidos depois de pintar, provavelmente eu vou fazer um belo de um estrago, vou fazer um buracão na pintura. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Se você aplicar a tinta Candy que não tenha o verniz na sua própria composição, lembre-se de aplicar uma boa camada de verniz brilho depois da sua pintura. Tem um aerógrafo aqui da Stella, o BC61, é um dos aerógrafos mais básicos que você pode encontrar. E tenho aqui minha tinta Candy. Como vocês podem ver, ó, até mesmo virando dentro do copinho, ela é uma tinta muito translúcida. Olha a lateral do copinho por dentro, olha. Então ela não tem cobertura. Essas tintas de característica normalmente translúcida, tanto a tinta Candy quanto o vitral, elas costumam fazer bastante fumaça durante a pintura, então é muito bom que você tenha algum tipo de exaustor no seu ambiente de pintura. Pode ser aquelas cabines de pintura, vai ser provavelmente o mais adequado. Eu aqui comigo tenho um exaustor de cozinha, um exaustor de fogão, como vocês podem ver. Eu não vou ligar porque ele faz um barulhão danado, como vocês podem ver, ó. E ficaria horrível pro vídeo, então só por meio de demonstração eu vou fazer a pintura sem o exaustor ligado de um dos raios. Vamos começar. O efeito translúcido em si só vai ser visto depois de você aplicar a tinta dos dois lados e passar uma boa camada de verniz brilhante no fim. Eu não quero tonalizar demais, então eu tenho que vir com bastante cuidado. Se você quiser nessa hora diminuir um pouco a pressão, é uma coisa que você pode fazer tranquilamente. E você vai concentrando as áreas onde você quer mais azulado ou menos. Vou deixar os cantinhos um pouco mais concentrados, a base mais concentrada. E eu acho que eu estou satisfeito com esse resultado aqui. Eu não sei se é possível ver, provavelmente sim, mas as marcas de lixa ainda estão bem fortes aqui.
isso vai desaparecer depois que nós passarmos uma boa camada de verniz, especialmente se for verniz brilho. Aí sim essas marquinhas vão sumir totalmente, tá? Então fica tranquilo. Vou pintar mais uma peça aqui. Vocês me perdoem se estiver um barulhão do aerógrafo. De vez em quando o barulho do aerógrafo na gravação fica um pouco estridente. Outro detalhe muito importante, como é uma tinta muito líquida e muitas vezes a gente está aqui nessa movimentação, chacoalhando o aerógrafo o tempo todo, pode cair tinta aqui no bico do aerógrafo e cuspir tinta no seu objeto, então tome cuidado. Se você estiver um pouco inseguro sobre esse tipo de pintura, pode colocar a tampa do aerógrafo, vai servir muito bem como uma proteção contra isso, tá? Vamos agora partir para o último. Mas olha, estou muito satisfeito com o resultado de todos os raios, vocês podem ver aqui. Ficou bem bonito, é um efeito muito bacana. E agora, para finalizar tudo, eu vou fazer a aplicação de um verniz automotivo brilho bem carregado. Bom, pessoal, preparei aqui comigo um verniz automotivo alto brilho, tá? Para quem quiser saber qual verniz eu estou utilizando um verniz da Sherwin-Williams, da Lazudur, tá? Ele é um verniz bicomponente, então você tem que colocar o verniz e o catalisador nas proporções corretas, misturar e depois colocar direto no aerógrafo. Como vocês podem ver, ele tem uma característica líquida, mas com um pouquinho ainda de viscosidade. Não é nada muito difícil de trabalhar no aerógrafo. Então, agora que eu peguei meu verniz, coloquei ele aqui no aerógrafo. O aerógrafo ainda está um pouquinho sujo, mas está sujo de azul, então não vai ser nenhum problema na hora de aplicar. E novamente, esse tipo de verniz é um verniz que faz muita fumaça, faz muita poeira. Use um tipo de exaustor de ar na hora de pintar. Eu estou mostrando aqui sem o exaustor de ar porque ficaria muito barulhento no vídeo. E claro, pessoal, nós estamos utilizando tintas e vernizes automotivos. São tintas e vernizes altamente tóxicos, são substâncias altamente tóxicas. Lembre-se de usar máscara de proteção, de fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Mas vamos lá. Você pode começar com uma camada geral, pesada, mas nem tão carregada em um ponto só para você ter certeza de que todos os cantos estão sendo preenchidos. Como eu disse, aquele aspecto de arranhado da lixa vai sumir totalmente com o verniz. Aí agora sim nós vamos voltar com uma mão bem carregada. Se você precisou diluir o seu verniz brilho, toma só um pouquinho de cuidado para que não tenha diluído demais e o verniz acabar escorrendo depois de você aplicar. Um dos pontos muito positivos do verniz automotivo brilho e de verniz automotivos em geral é que eles assentam muito bem na peça, então fica muito tranquilo, você pode ficar bem mais tranquilo em jogar uma mão carregada sem ter que se preocupar de escorrer ou coisa do tipo. Agora, se você só tiver verniz em lata, verniz em spray ou verniz para ser aplicado de pincel, lembre-se, você também pode fazer isso. O verniz automotivo não pode ser aplicado de pincel, tá? Tintas automotivas em gerais não são apropriadas para pincel. E se você estiver mexendo com um verniz que o solvente é um solvente muito forte, como o próprio solvente da Acrylex ou o solvente automotivo 454, na hora que você passar de pincel vai arrancar a pintura que você fez aqui por baixo. Então tome cuidado, se for aplicar verniz de pincel, que seja um verniz acrílico, que não corroa a tinta que esteja aqui por baixo, tá? Agora, o melhor mesmo vai ser ou utilizar um verniz em spray ou o verniz no aerógrafo. Vai ser a melhor solução, porque você vai ter ali um controle bem maior de onde você está aplicando, onde você quer mais ou menos verniz e vai ter muito mais tranquilidade, tá? Vocês podem ver que tem uma mudança muito drástica entre um efeito e outro. Você poderia também aplicar um verniz fosco aqui, ele teria um aspecto translúcido, mas um pouco mais opaco, ele teria uma característica de um translúcido fosco e não um translúcido brilhante, que também fica muito bonito dependendo da peça que você utilizar. Uma peça que eu fiz isso foi no Hades que eu pintei e que o cabelo dele foi impresso com resina translúcida, mas eu apliquei um verniz fosco no fim. É muito diferente. Vocês podem ver que a característica mesmo de um para o outro muda drasticamente, a cor também muda drasticamente de um para o outro. Atenção aqui para o que eu disse em questão dos arranhões, olha, a hora que passa o verniz, e aqui poderia tanto ser o verniz fosco quanto esse brilhante que eu estou utilizando, esses arranhados da lixa somem, tá? Então pode ficar tranquilo. Contanto que tem uma boa camada de verniz depois, isso aqui não vai mais aparecer. Assim embaixo.
É importante que você esparrame verniz em todos os cantos, porque aí sim você vai ter esse efeito translúcido. E caso esteja utilizando verniz automotivo, assim como eu também estou, aplique uma mão bem carregada, tá? E depois de finalizar a sua pintura, você só precisa limpar muito bem esse aerógrafo. Lembre-se que a gente está aqui utilizando vários tipos de vernizes. E deixar esse tipo de material dentro do aerógrafo secar é sempre uma dor de cabeça depois para limpar. Então, limpa direitinho que vai ficar tudo certo. Agora, bora conferir o resultado final? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado e que apliquem essas dicas que eu passei para vocês na hora de pintar os seus elementos translúcidos da sua estátua. Eu só tenho a agradecer a Quantum por esse convite maravilhoso que me fizeram e eu espero estar aqui no canal novamente mais algumas vezes, passando mais algumas dicas de pintura para todos vocês. Um abração e boa pintura!